Muito bom, vamos continuar a nossa discussão aqui dos imunobiológicos. Terminei a última aula falando de efeitos colaterais. Tem uma coisa que é interessante, né? Que é pensar no seguinte: então, que é imunobiológico, o anti-interleucina 17 aumenta o risco de infecção fúngica, os imunobiológicos como um todo aumentam o risco de infecção de vias aéreas superiores, né? Olha só, não é imunossupressor. Vamos entender que imunossupressor, né, como diz o meu amigo Guilherme Musi, imunossupressor é aquela substância que você recebe e que permitiria um transplante de órgãos. O imunobiológico não permite isso. Você não tem uma depressão da imunidade neste nível que permitiria um transplante de órgãos. Não é isto. Tá? Tem situações bem específicas, como eu falei, de candidíase orofaríngea com os inibidores de interleucina 17, com virtualmente todos os imunobiológicos um risco levemente aumentado para infecção de vias aéreas superiores, mas a gente não tem um risco aumentado para infecções como um todo, como a gente observa com os imunossupressores, porque a imunossupressão não está no nível da imunossupressão de transplante de órgão. Não é isto que a gente tem. Terminamos a última aula falando de efeitos colaterais dos anti-TNF, e que são os efeitos colaterais que nos motivam a solicitar todos os exames que a gente solicita para a prescrição dos imunobiológicos, né? Os anti-TNF. Então, de certa forma, se você não vai prescrever um anti-TNF, é possível que esses exames daqui a alguns anos não sejam necessários, ou talvez neste ano, talvez no próximo grande evento que a gente tiver na dermatologia, seja consensual, que a gente não precisa avaliar a TB latente em todos os pacientes, só naqueles para os quais a gente for prescrever anti-TNF. Então veja só, anti-TNF tem algumas contraindicações. Esclerose múltipla, outras doenças desmielinizantes, neurite do nervo óptico, TB latente, neoplasias e hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Veja só, se você não avaliar TB latente e você prescrever a medicação para o paciente, um anti-TNF, você pode aumentar em até 25 vezes a chance de desenvolver TB disseminada. Então, realmente, para o anti-TNF, precisa avaliar o risco de TB. PPD ou IGRA e raio-x de tórax. Está muito em dúvida? Pede até uma tomografia. Pede tomografia, se você estiver muito em dúvida, né? Se achou que o paciente tem uma vida louca. É vida louca. Então, pede uma tomo, vale a pena. Vi isto sendo discutido numa aula com um reumatologista. Os reumatologistas já prescrevem os anti-TNF em larga escala há um bom tempo, antes de nós dermatologistas. Então, eles têm uma experiência maior. Assisti uma aula de um reumato falando disso, assim, tinha um paciente com PPD negativo, IGRA negativo, raio-x de tórax normal, fez a tomo, tinha alterações. Então, é importante, tá? A avaliação de TB, o mais completa possível, de acordo com o perfil do paciente, para a prescrição de anti-TNF. Para os outros imunobiológicos, acho que dá para ficar bem tranquilo com um PPD e um raio-x de tórax, tá? Aqui em São Paulo é possível conseguir o IGRA, Interferon Gamma Release Assay, né? É possível conseguir o IGRA, Quantiferon IGRA. Na rede pública tem um formulário para preencher que a gente ensina aqui para o nosso aluno no Ítalo, no nosso ambulatório, como é que preenche. Então, por causa desses efeitos colaterais dos anti-TNF, a gente vai pedir diversos exames, PPD, IGRA, sorologia para as hepatites B, C, eventualmente hepatite A, sífilis, HIV, raio-x de tórax, urina 1, calprotectina. Bom, calprotectina das fezes, quando eu estou em serviço privado, o paciente tem condições, eu peço. Tem uma sensibilidade, uma especificidade boa para a doença inflamatória intestinal. Em torno de 1% dos pacientes de psoríase têm inflamação no intestino. E existiria uma classe de medicamentos que não melhora a inflamação no intestino e alguns até dizem que poderia piorar a inflamação no intestino, que são os anti-interleucina 17. Né? Anti-interleucina 17. Secukinumab, brodalumab, bimekizumab seriam os anti-interleucina 17, bons para a psoríase, bons para a artrite psoriásica,
mas não são bons para o intestino, e alguns autores discutem até a possibilidade de piorar a doença inflamatória intestinal, que estaria presente em ao menos 1% dos pacientes psoriásicos. Então, calprotectina das fezes pode ser uma abordagem interessante, né? Carteira vacinal, importante. Existem vacinas que não devem ser dadas ao paciente na vigência do uso do imunobiológico, que são as vacinas de componentes vivos. Tríplice viral, tetraviral, febre amarela, a vacina da dengue, né? Você teria que parar o imunobiológico, esperar 4 meias-vidas, 5 meias-vidas daquele imunobiológico, faz a vacina e aí depois de um mês você reinicia o imunobiológico, né? BCG é uma dessas vacinas, né? Não é vírus vivo, mas é também um componente vivo. E isso tem a ver com a questão da gravidez que a gente aborda mais lá para frente, né? Se a mãe estiver recebendo imunobiológico até o fim da gestação ou depois do segundo trimestre, esta criança não pode receber a BCG ao nascimento. Teria que esperar 6 meses para receber, segundo algumas orientações. Existe um outro raciocínio que pode ser feito sobre as vacinas e os imunobiológicos, que seria o seguinte: será que as vacinas funcionam bem em quem está recebendo algum imunobiológico? Existem algumas dúvidas, existem alguns estudos com algumas vacinas mostrando uma relativa perda de eficácia, mas o consenso hoje é de que não haveria uma perda de eficácia, tá? Então, não haveria uma questão de perda de eficácia. Se você for pensar em vacinas inativas, por exemplo, HPV, Covid, Shingrix, você poderia dar e não haveria uma perda de eficácia, tá? Então o problema seria com as vacinas de componentes vivos. Como é que se descobriram esses efeitos colaterais dos anti-TNF? Olha, né? Então, porque os anti-TNF são aquilo que motiva a gente a pedir todos esses exames que a gente pede. Depois eu vou mostrar uma tabelinha com os exames, periodicidade de exames, o que se pede no início e de quanto em quanto tempo você repete esses exames, tá? Mais lá pra frente. Estou aqui mencionando algumas coisas de passagem que depois eu aprofundo um pouco mais. Então, o que acontece é que se usou um anti-TNF para tratar a esclerose múltipla, pior prognóstico. Se usou um anti-TNF, que era o efalizumab, no tratamento da psoríase e aumentou o risco de esclerose múltipla. Então, por isso que a gente sabe que os anti-TNF estão contraindicados nas doenças desmielinizantes, na esclerose múltipla. Veja só, Ricardo, isso é um problemão, né? É um problemão, então faça o seguinte, pergunta para o seu paciente de alteração visual, fraqueza, perda de equilíbrio, né? Quadro que é sugestivo de esclerose múltipla. Tem ressonância, faz diagnóstico de esclerose múltipla em mais de 90% dos casos, né? Então, uma boa anamnese, sempre. Você é preguiçoso na hora de tirar a história, eu sou preguiçoso, nós somos preguiçosos, a gente fica assim, puta merda, quanta pergunta que tem que fazer, né? Até porque a gente aprende na faculdade de medicina a fazer a anamnese de um jeito tão exaustivo, assim, né? Casa de pau a pique, lagoa de coceira, essas coisas assim, Massuzano. Putz, é uma chatice, né? Mas vale a pena você guardar algumas coisas aqui muito específicas e saber perguntar. Neoplasia prévia, para os anti-TNF e para os outros imunobiológicos. Se você estiver curado há 5 anos ou mais, teoricamente você pode usar o imunobiológico. Ricardo, você já teve paciente em cuidados paliativos fazendo uso de imunobiológico? Sim, o cara tinha psoríase e estava mal do câncer dele, cuidados paliativos, iria a óbito e eu ainda ia deixar o paciente estropiado com uma psoríase eritrodérmica, assim, mal. Não dava, não era cabível. Então, conversamos com o oncologista e a gente fez o imunobiológico mesmo sendo um paciente em cuidados paliativos. Eletrocardiograma é importante para o paciente que vai fazer uso de imunobiológico, principalmente por causa dos anti-TNF de novo. Por quê? Porque se usou anti-TNF para tratar doença cardíaca, para tratar ICC, e o paciente piorou da ICC. Então hoje a gente sabe que paciente que é categoria 3 e 4 da New York Heart Association tem contraindicação para o uso de anti-TNF e não de todos os outros imunobiológicos, é só do anti-TNF, tá? Por quê? Porque o anti-TNF foi usado para tratar ICC e aumentou a mortalidade.
Então tem uma contraindicação para aquele paciente que tem limitação da atividade física ou que está impossibilitado de fazer atividade física sem sintomas, né? Categorias 3 e 4 da New York Heart Association. Existe um efeito colateral que é o de piora da psoríase quando usa o anti-TNF, ou de desenvolvimento da psoríase quando você usa o anti-TNF, por exemplo, para uma artrite, para uma doença inflamatória intestinal e você desenvolve psoríase, é a psoríase paradoxal. Você inibe a via do TNF, mas existe uma outra via, que é a via do interferon alfa. Esta via se acentua e acaba piorando a psoríase, acaba desencadeando a psoríase. Então, este é um evento que pode ser observado. Também pode ser observado, né, o desenvolvimento de alteração eczematose inespecífica da pele quando você usa anti-TNF. Aí tem que trocar a classe do medicamento. Digo, inclusive, para você que a sugestão é trocar a classe do medicamento, mas eu já tive paciente que o reumato preferiu trocar de um anti-TNF para outro e o paciente melhorou da psoríase que tinha desenvolvido. Então, sugestão, quando tem psoríase paradoxal, é trocar de classe de medicamento, mas o reumato às vezes prefere trocar de anti-TNF, mantém a mesma classe, que poderia ter o mesmo efeito colateral, e às vezes o paciente não tem. Sobre reação no momento da infusão, é um evento extremamente incomum. Quando a gente pega livro-texto, como tem aqui hoje, né, fragmento de artigo, o que a gente vai encontrar são diversos mecanismos envolvidos, ativação de complemento, reação mediada por IgE, anafilaxia verdadeira, anafilaxia que não é verdadeira, que é por IgG. Mas isto tudo com moléculas antigas, com os anti-TNF, a gente não tem isto, reações infusionais com os novos imunobiológicos. É raríssimo. Muito bom. Na nossa próxima aula, vou falar algumas coisas de indicações, assim, como indicar, né, e critérios que o paciente deve preencher para receber algumas medicações, assim, para te dar uma ideia geral, assim, quando é que eu prescrevo imunobiológico? Vou te dar uma ideia geral disso.